pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria estamos reunidos mais uma vez, e hoje a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, que foi nascido na Espanha em 1506 e morreu numa ilha na China a 3 de dezembro de 1552. Então, morreu com apenas 42 anos de idade. Ele, que era estudante em Paris, se tornou posteriormente professor, né? E conheceu Santo Inácio de Loyola, nada mais do que o fundador dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus. E Francisco Xavier, que era então professor de filosofia, foi convencido pelo seu aluno, Santo Inácio de Loyola, a de fato participar da Companhia de Jesus, dos jesuítas, dessa congregação religiosa que Santo Inácio queria então fundar, né? Foi uma missão difícil, árdua, convencê-lo disso, mas uma frase tocou muito o seu coração. Quando Santo Inácio, citando uma passagem evangélica, dizia: que adianta ganhar o mundo inteiro e vir perder a vida eterna? Então aquela palavra tocou no profundo do seu coração, foi o lema da sua vida, né? Então ele deixou a sua vida acadêmica, decidiu-se então se preparar para ser sacerdote, né? E ingressar, portanto, na vida religiosa. Ele que é o maior missionário da época moderna, né? Pois o Evangelho em contato com as grandes culturas orientais. Quando então, junto com outros jesuítas, viaja para o Oriente. Então, ele adaptou como um douto, sentido apostólico, a índole das várias populações. Então, nas suas viagens apostólicas, tocou a Índia, o Japão, né? E faleceu quando chegava para difundir a mensagem de Cristo no imenso continente chinês. Foi um missionário extraordinário, né? Ia andando pelas aldeias para batizar as crianças, os adultos, ensinar o Santo Evangelho e, ao mesmo tempo, fundava comunidades, né? Foi, de fato, um homem que deu a vida pela missão, né? São Francisco Xavier, que também é padroeiro das missões, né? E queremos pedir a sua intercessão no dia de hoje, para que nós também tenhamos o ardor missionário que todo batizado católico deve ter. Ou seja, o ardor de levar a palavra de Deus, de salvar almas. E é necessário que nós cuidemos do testemunho da nossa vida, né? Um outro grande missionário, né? Santo Antônio de Pádua, ele que era frade franciscano, ele dizia que as obras falam muito mais do que as palavras, né? E às vezes o nosso testemunho de vida irá de fato ser o evangelho que o outro poderá ler, né? Mas é necessário também que digamos com as palavras quando for necessário. Então, que São Francisco Xavier
nos ajude nesse itinerário e que nós tenhamos, né, tenhamos de fato esse sentido de que um batizado é missionário, né, de que muitos deram a vida pela missão, né, e nós não devemos ter respeitos humanos quando nós devemos falar ao coração do outro. Falar que professamos uma fé verdadeira, que a fé católica é uma fé verdadeira porque foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa igreja fundada por Jesus há todos os elementos para a nossa salvação, que de fato a salvação de Jesus Cristo passa por meio da sua igreja, a Igreja Católica. Por isso que esse homem saiu para o Oriente para batizar. Que nós não caiamos num relativismo religioso, achando que todas as religiões são boas, que todas as religiões levam à salvação, que não importa qual religião você tenha, o que importa é ter uma religião. Não. Devemos levar os outros à verdade. E pode até parecer um pouco radical, mas essa é a verdade. A verdade está na Igreja Católica, né? As outras religiões, como diz o Concílio Vaticano II, pode haver elementos de verdade, né? Elementos de verdade que são sementes, né? Sementes do verbo, ou seja, que podemos encontrar em outras religiões. Mas é na religião católica que encontramos a verdade, o próprio Jesus, né? E por isso, meus irmãos, devemos ter esse ardor missionário. Querer, em primeiro lugar, que a nossa família, possa de fato professar essa fé, viver essa fé, né? E que possam caminhar num caminho de salvação. Que também nos empenhemos com a oração, pedindo a Deus a graça da conversão dos nossos, ou seja, e daqueles que conhecemos, né, e que queremos também que eles conheçam ou voltem para a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Que São Francisco Xavier interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos verdadeiramente também missionários. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação, por estar conosco. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.